Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Diga isso. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Ele é santo. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, Deus Salvador. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: eu declaro sobre a tua vida um 2022 coroado com a bênção do Senhor. Dá um abraço nele e diga: seja bem-vindo à Fé e Graça Church, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o nosso louvor, que está maravilhoso, gente. Vamos aplaudi-los. Então eu vou te ensinar um pouquinho, bem rápido assim, sobre a diferença de provisão e rompimento. Provisão é uma bênção, mas rompimento é algo extraordinário para nós. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, está escrito no versículo 6 assim. Põe tudo na tela, tá, Guto, para a gente avançar rápido. Êxodo 3, 6, disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana, diz o texto, o que, queridos? Leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Deus levanta Moisés para tirar o povo da escassez que os mesmos viviam. A Bíblia diz, queridos, preste atenção em mim um pouquinho, que Deus ouviu, Deus percebeu o sofrimento do seu povo, e vendo o sofrimento do seu povo, ele levanta o libertador, que é um tipo de figura de Cristo, que é Moisés, e ele aponta agora para Moisés uma saída do Egito extraordinária. Diga assim: o extraordinário de Deus sempre virá sobre as minhas circunstâncias. A circunstância, irmão, em degrau para o extraordinário chegar, você tem que crer assim. Qualquer tipo de dificuldade e problema não veio para te paralisar, veio para colocar a tua fé em ação. As pressões nos promovem ao encontro com o extraordinário. As pressões vão nos promover. Quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, as pressões vão promover você para o encontro extraordinário. Quando você encontra o extraordinário, todo homem de Deus, mulher, que encontrou o extraordinário, segundo a Bíblia, não se tornaram mais o mesmo. Você não pode viver a mesmice depois de ver o extraordinário de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que ter desejo e fome pelo sobrenatural e pelo extraordinário. É seu, isso é seu. Agora Moisés está com um papel aqui de libertador.
E o povo de Deus, estava sofrendo e perecendo como escravo, vivendo na mesmice. Deixa eu te falar uma coisa, o povo de Deus estava na miséria e na escassez, sendo o povo de Deus, o Deus dono do ouro e da prata, na miséria e na escassez. Deus levanta agora Moisés como libertador, e nesse processo de libertação que Moisés foi levantado para conceder ao povo de Israel, o povo de Deus começou a ter um encontro com o extraordinário. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que eles viram água sair da rocha. Você acha que isso é normal, irmão? Água sair da rocha. Eles viram um maná descer do céu, pão. Eles viram cordonizes passar a altura de nariz, segundo os estudiosos, para que eles possam, sem esforço, pegar com a mão cordonizes. Agora, havia uma palavra sobre isso. Sabe qual era a palavra? A palavra era: vocês comem e não guardem. Come e não guarda. Se guardar, haverá consequências. Então Deus estava ali provando, testando a fidelidade do povo. É isso mesmo que a Bíblia diz. Preste atenção. E eles guardaram, e quando guardaram, aquilo mofou, estragou, porque a palavra da provisão estava sob a obediência. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. A sua obediência garante o lugar da sua provisão. O lugar onde você obedece a Deus é onde Deus vai prover. O lugar que você obedece o Senhor é onde Deus vai prover. Você pode estar no melhor lugar da terra, se não for da vontade de Deus, o lugar pode até parecer que vai te responder com provisão, mas quando você está no lugar que Deus quer, não importa, irmão, se aquele lugar parece um deserto, ele vai se transformar em oásis, em pomar. Por quê? Porque a justiça, a Bíblia diz, habitará no pomar. Quem é a justiça? A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Quantas justiças de Deus nós temos nessa igreja hoje aqui? Se você foi feito em Deus a justiça de Deus, aonde você obedece e fica, sua vida prolifera e começa a acontecer. Sabe, irmãos, as pessoas perdem prosperidade quando elas perdem você. As pessoas perdem de conhecer o sobrenatural quando elas se distanciam de você. Se alguém te demitir, te mandar embora, elas perdem você. Se alguém cortar o vínculo com você, ele perde provisão, porque a provisão está na bênção do Senhor sobre o homem e a mulher de Deus. Agora, se alguém te tem, ele tem um abençoado. Eu já vi lugares fechar por mandar homens de Deus embora. Nenhum homem, nenhuma rede, nenhuma grande multinacional e empresa é o teu sustento é Deus. Agora, quando o dono fala, não importa o tamanho dessa empresa, desse negócio, não importa. Se o dono fala, provisão vai chegar para você. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em prover para os seus filhos. Eu não sei se você sabe, mas o profeta foi provido num tempo de fome, de seca, por corvos. Corvos eram enviados por Deus para prover. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando Deus envia cordonizes para aquele arraial, você imagina que evento sobrenatural e extraordinário. Os cordonizes deveriam se passar por trás das regiões montanhosas. Agora eles decidem passar, os cordonizes decidem passar por onde? Por onde estavam os homens de Deus. Veja, imagina aqueles cordonizes indo rumo ao fluxo normal, natural da natureza para eles. De repente Deus sopra um vento e eles percebem que eles não têm mais vontade e eles precisam obedecer a Deus. Então o vento é soprado e os cordonizes começam a mudar a direção e passar a altura de nariz na frente do povo de Deus. Ei, meu irmão, existem provisões que bastam um sopro de Deus. Existem provisões que Deus pode mudar a direção do vento e trazer para você aqui. Não importa se dizem que a cis não está para os teus peixes. Se você estiver em Deus, obedecendo Deus, Deus soprará o vento e os cordonizes, os peixes que você precisa virá para o teu caminho, irmão. O lugar da tua obediência é o lugar da tua provisão. Diga: o lugar da minha obediência é o lugar da minha provisão. É assim que você vai virar o ano, meu irmão. Aonde você decide obedecer, Deus vai prover para você. Mas o segredo é ficar. Fique. Pastor José pregou sobre a bênção da conexão divina. Essa conexão vai trazer esse fluxo de prosperidade que opera na minha vida, no meu ministério, fluindo sobre sua vida. Os desconectados estão passando veneno. Os desconectados estão descobertos, passando veneno. Encontre um homem de Deus para se conectar, irmão e irmã. É seguro para você.
Quando você acha que você tem estatura para andar sozinho, basta observar os seus próximos 3 anos. Ninguém foi levantado para andar sozinho. Ninguém é teto, irmão. Sempre você terá que ter um teto sobre você. Eu tenho as minhas conexões, eu tenho os meus tetos. Você precisa se submeter a alguém. Porque quando você está debaixo de alguém que também é conectado, a provisão, ela é contínua, e a bênção que habita em você não fica desativada. Tem pessoas que é abençoado, quando nasce de novo, todos nós somos em Cristo abençoados. Efésios 1:3 diz: vós sois abençoados com toda sorte de bênção. Só que sendo abençoado com o armário cheio, você às vezes não desfruta. Por quê? É abençoado, mas a bênção está desativada. Por quê? Porque o que ativa a bênção do Senhor é a fé para te conectar divinamente, é a honra e a gratidão no seu coração. A gratidão, ela multiplica o que você tem. Toda vez que você dá graças pelo que você tem, o Senhor coloca sobre você o que você não tinha. Gratidão, irmão. Gratidão pela tua igreja, pela tua visão, pelo teu pastoreio. Gratidão pelo teu ano. Eu não vejo a hora de acabar esse ano. Ei, não esquece, você viveu na provisão. Em 2021, com toda a pandemia, com muitas igrejas fechando, com muitos perdendo o seu emprego, você está aqui virando o seu ano. Isso quer dizer que havia cordonizes descendo na altura de nariz, havia pão vindo do céu, água saindo da rocha, provisão chegou para você. Mas eu não estou te preparando para ter um 2022 de provisão, não. Eu estou te preparando a subir o seu nível e entrar no 2022 de colheitas extraordinárias. Provisão é bom, mas eles não podiam guardar aquela provisão que era aquele alimento diário. Provisão é como você todo mês receber, pagar as suas contas e não ter sobra de nada. Não poder viajar, não poder desfrutar, não poder ajudar ninguém, não poder dar para ninguém. É uma bênção você ser provido. Você está de pé, dê graças a Deus por isso. Mas existe um extraordinário, existe um nível mais profundo, existe um mais de Deus. E o que é o extraordinário? O extraordinário é quando você começa a ter para fazer tudo isso que eu disse, mas ter também para fazer pelos outros o que você nunca fez. Oh meu Deus, aleluia. Então Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, da escassez. O povo agora, e Moisés começa a provar desse sobrenatural, água da rocha, cordonizes, maná, glória no rosto de Moisés aparecendo. Eles estavam vendo algumas coisas sobrenaturais acontecer. Era uma provisão, mas era a medida certa, maná diário, cordonizes. Era uma provisão na medida. Agora veja o que diz Efésios 3:20, e vê se Deus fez você para viver na média. Deus não te fez para viver na média. Efésios capítulo 3, verso 20, põe na tela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você tem que ler isso comigo, vamos lá. 1, 2, 3, leia comigo. Ora, aquele que é... Não, de novo, 1, 2, 3. Ora. De novo, ele não é o Deus da mesmice. Veja, ora, aquele... Do que o quê? Vamos lá. Do que tudo, conforme o seu poder que opera no mundo, o poder que opera em mim e em você, Ele vai fazer em 2022 infinitamente mais, além do que você pensa, além do que você pede. O Deus do além, o Deus da abundância, o Deus que não quer só te dar codornizes, o Deus que não quer só te dar pão para alimento dia após dia, Ele quer te fazer abundar infinitamente mais, muito além, muito além. Eu tenho clientes, se prepare, cate vasilhas, prepare os seus armários, abra outra conta no banco, se prepare para acumular riquezas. Deus do além, porque tem andado em fidelidade, não? Deus honra a fidelidade. E vai destravar sobre nossa igreja uma unção de alegria que você não conhece. O Senhor
diz: amas a justiça, odeia a iniquidade, por isso o Senhor te ungiu com óleo de alegria. 2022 é o ano coroado com a bênção do Senhor, aonde o óleo de alegria vai correr pelos corredores dessa igreja, vai te alcançar dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu carro, dentro do teu trabalho. A unção do riso vai cair sobre você. Ei, alegria vai fluir, alegria em vez de cinzas, de tristeza, de choro. 2021 teve muitos lutos, mas 2022 haverá nascimentos, renascimentos. Muito mais será a glória de 2022 do que a que se passou. Deus não repete o prato. Não, o tempo de cordonizes acabou, foi uma bênção. Mas daqui a pouco, meia-noite, quando nós virarmos esse cronômetro, se prepare, irmão. Será uma virada de ano, de mesa, de chave, uma troca de mão. Oh meu Deus, oh meu Deus, você está entendendo isso? Meu Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. A palavra provisão, segundo o dicionário, diz ato ou efeito de prover, provimento, abastecimento, fornecimento, conjunto de artigos de consumo, reserva de alimentos, viveres, ato de prover, abastecer, abastecimento, aprovisionamento, fornecimento, provimento, sortimento, guarnecimento, suprimento do necessário. Então provisão é uma bênção, mas é o necessário. Diga glória a Deus pela provisão, mas é o necessário. O que era necessário em 2020 para você passar pela pandemia, Deus te deu. Dê glória a Deus por isso. Mas veja a diferença da palavra provisão para abundância. Abundância, grande porção ou quantidade. Abundância, extensão absurda, maximização, quantidade excessiva, superior ao necessário, à provisão de bens. Opulência, fortuna, luxo, desfrutar, viver em paz. A Bíblia está dizendo que a abundância dele é muito mais excelente, ela nos mostra, é muito mais excelente que só a provisão. E o dicionário prega para nós aqui, dizendo o que é ter em abundância. Provisão e abundância. Provisão é uma bênção, abundância é 100 bênção, 200 bênção, 300 bênção. Abundância é infinitamente mais. Diga, eu não estou no deserto, eu estou em Cristo. Aquele que vive em Cristo, vive nova provisão. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Então nunca mais diga, tomara que esse ano acabe logo, porque em Deus o fim sempre é melhor que o começo. Como é que começou todas as coisas? Deus criou um jardim. Nós terminamos em Apocalipse falando de uma cidade. Começa num jardim, se expande pelas nações. Começa com um, viramos milhões. O final em Deus sempre é melhor do que o começo. Esse não é o teu final, está longe de ser o seu final. Você viveu um tempo de provisão, mas esse era o início para aquilo que Deus vai fazer em 2022. Aleluia. 1 Reis capítulo 17, verso 7, põe na tela, se você quiser acompanhar na Bíblia e for rápido de Bíblia, amém, senão já vou para a tela rápido. 1 Reis 17, verso 7. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veja, tinha água, mas a provisão acabou, secou. E aí que Deus entra em cena, quando parece que as fontes secam. Se Ele encontrar a matéria-prima no seu coração chamada fé. Não viva uma farsa, irmão, viva a fé. Fé provê, fé aumenta.
A Bíblia diz: todavia o meu justo viverá da sua fé. Aleluia. Então o texto continua, 8, rápido. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: ei, veio provisão, depois veio seca, sim ou não? Mas depois que o texto mostra que seca chegou, a água secou, veio o que em seguida? Volta o texto, filho. Então lhe veio o que, irmãos? A palavra de quem? Você entende porque eu digo que quando uma circunstância se levanta, uma seca aparece, Deus vai falar com você? Ele sempre vai te dar a direção para que você encontre novas provisões. Viver em Deus é viver o tempo todo sendo provido, abastecido e multiplicado. Quando a provisão chegar, seja fiel nos seus dízimos, ofertas. Quando a provisão chegar, seja grato, porque é isso que traz a multiplicação extraordinária e a expansão de Deus para você. O texto diz: veio a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor te alcançou, tudo chegou com ela, irmão. A palavra é tudo. A palavra é o 100% de Deus. Se a palavra chegou, você não precisa de mais nada. Veja, irmãos, quando a palavra chega, você vive por fé e não por vista. Eu não sei se você sabe, mas quando a seca chegou, Deus disse ao profeta, o profeta percebeu no seu espírito que viria grande chuva, e ele diz para o seu moço: vai lá e veja, virá grande chuva. E o seu moço vai e não enxerga, e ele vai de novo e não enxerga, ele vai de novo e não enxerga, ele vai de novo e não vê nada. Por que ele estava indo sobre a palavra que o profeta disse e não estava enxergando nada? Porque só poderia haver grande chuva se alguém tivesse a fé do profeta para olhar pela fé. Sabe que muitas vezes você olha para um lugar e não vê provisão, e o pastor prega dizendo que há provisão, é porque eu estou em fé, e muitas vezes você não está. Mas quando você se conecta com aquilo que estamos ensinando e pregando, a bênção da conexão divina, coisas extraordinárias começam a acontecer, irmãos. Existem direções que nós estamos dando e falando. Você precisa pegar isso, porque quando você pega isso, você ativa a bênção e coloca ela para funcionar. Você não precisa de um milagre, você só precisa entender sobre a bênção. O profeta diz: vai, ó, presta atenção, virá grande chuva. Ele vai e não vê, ele vai e não vê, ele vai e não vê. De repente, quando ele vai, ele vê uma pequena nuvem. Ele diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta podia dizer: só isso, Senhor. Mas o profeta não vivia por aquilo que ele estava vendo. A grande chuva nem dependia do que o seu moço estava vendo. O seu moço vendo ou não vendo, o profeta sabia que ia chover, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o homem de Deus disse, ia acontecer. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Eu disse aqui para a minha equipe de trabalho que eles vão enriquecer e prosperar muito em 2022, e eu vou dizer isso a você: se prepare para sair somente da provisão e viver a abundância de Deus em 2022. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: vai, avisa Acabe, prepara os carros e desce, dá no pé, porque virá grande chuva. O profeta estava falando que vinha grande chuva quando o homem não viu nada. Essa é a prova que ele não vive pelo que vê, nem pelo que sente, ele vive pelo que crê. E quando vem a primeira nuvem, a pequena nuvem, o profeta não creu mais e nem creu menos. Quando ele não viu, ele cria. Quando viu a pequena nuvem, ele também cria do mesmo jeito. Aliás, não foi o profeta que ficou indo lá fora para ver se ia chover, porque quando você está crendo, você nem confirma os fatos, porque os fatos vão se manifestar automaticamente depois da tua declaração e confissão de fé. Eu não sou o crente que fico querendo ver fatos, as manifestações da minha fé. Eu ando em fé, eu respiro fé, eu nado em fé, eu vivo fé, eu acordo com a fé, eu durmo com a fé. E é por isso que eu acordo todos os dias e sempre tenho um encontro sobrenatural. Isso só funciona para conectados. Diga: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há dores.
Não é na base da labuta. Ele diz: não por força e nem por violência. Não tem nada a ver com você. O seu papel é crer, declarar a palavra e dançar aonde não existe música. Quando a chuva nem acontece, nem veio, porque a chuva não está condicionada a nada mais, nada menos a não ser que a sua fé. O profeta diz: virá grande chuva. Virá grande chuva. Eles prepararam os carros. Eles prepararam os carros, não foi? Eles prepararam e saíram de repente, porque a grande chuva estava vindo. A Bíblia diz que o profeta passa velozmente, levado pela própria mão de Deus, gente. E ele corre numa velocidade que ele ultrapassa os carros, os cavaleiros e quem estivesse em sua frente. Deixa eu te perguntar uma coisa: ele não estava com uma BMW, ele não estava com uma V6. E por que ele passou velozmente os carros em movimento? Por que ele passou a todos? Porque ele estava agora não mais na velocidade natural de motores, de veículos e carros feito por sabedoria humana. Ele estava na velocidade do Espírito, na velocidade que somente a fé pode dar. Ele estava andando no sobrenatural de Deus. E uma vez que você anda em fé, aqueles que parecem estar na tua frente em 2022 vão ficar para trás. Vão ficar para trás, porque Ele vai multiplicar você. Deus está aumentando nossa velocidade. Deus está colocando o pé no acelerador. Vamos crescer para a direita, para a esquerda, por todo lado. Esse é o sobrenatural de Deus. Confia, acredita, fica com a palavra. Eu vejo uma pequena nuvem, fica esperto. Já viu demais, não precisava nem ver, já está vendo muito. Não era para ver. Quem disse que era para ver, Gustavo? Quem disse que era para ver? É para você crer e receber. Ele está dizendo: pare de querer ver e comece a crer e receber. Creia, dance, comemore, vibre, vai. É assim que Deus faz. Continua o texto. Continua o texto. Põe na tela. A 7ª vez disse: não, um texto que eu estou lendo, santo, me ajuda. 1 Reis 17, verso 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Presta atenção. Demora-te ali, porque Deus não tem problema com provisão. Você pode demorar o tempo que for, porque enquanto você estiver demorando no lugar, obedecendo a Deus, sempre haverá comida. Aquele que usa corvo usa viúva. Não se preocupe como Ele vai fazer, só confie. Coisas que você deve ter nesse 2022: confiança, ousadia, intrepidez, ações de graça, gratidão, submissão, confissão, declaração, semeadura, força na semente, força na semente. Existem sementes que são milagrosas. Agora essa mulher tem provisão, essa mulher ela tem a provisão. Mais um texto. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Era tempo de seca, água é ouro. Em tempo de seca, água é ouro. Mais um. Indo ela buscá-lo, ele chamou e lhe disse: traze-me um bocado de pão na tua mão. Mais um. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, a semente, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Presta atenção, ela tinha provisão aqui. Só que provisão, ela alcança só você e teu filho. Ela precisava conhecer a abundância de Deus. Provisão é sobrenatural, ela já tinha ali. Mas ela precisava conhecer o sobrenatural extraordinário, porque Ele faz infinitamente mais. Não foi o que você leu? Vamos ver o que acontece. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, temia Deus, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. O profeta podia dizer: larga tudo isso aí, multiplicação aconteça. Deus nunca vai multiplicar o nada por meio de homens de Deus aqui na terra. Não, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. Tem que ter semente para existir árvores que dê fruto.
Então, se você quer colheitas, pode declarar e pode orar, regando as sementes, porque declarar e orar por colheita sem semente, nada vai acontecer. A terra precisa de semente. Deixa que Deus cuida da chuva. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-lhe esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo e depois morrermos. Quem tem provisão ou comida tem o necessário, mas quando chega uma crise é muito provável e possível que só aquela provisão dê para você comer poucos dias e depois morrer. Ela estava com a sentença dela, até porque a boca dela já estava sentenciando. Ela ia comer e morrer. Ela ia comer e morrer. Mas agora ela ia ter um encontro com Deus vivo por meio de um profeta. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Primeiro, para uma multiplicação acontecer na tua vida, você não tem que ter temor de dar o que você não tem, que não muda a sua vida, para que Deus possa colocar o que você tem, que vai mudar a tua vida e o dos outros. Às vezes seguramos algo que é semente. Não coma semente, irmão. Nunca coma a sua semente. Algo que não está mudando a tua vida tem que ir para o gasofilácio, tem que ir para a vida de alguém. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. Nunca você vai fazer tudo para você e depois dar na igreja e dar a Deus. Primeiro faça ao Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Demais coisas, abundância, provisão. Tira a semente da provisão e coloque. Mais um pouco. Elias, pode voltar lá, filho, desculpa. Traze-me aqui, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. As pessoas dizem assim: primeiro é Deus, segundo é a família, depois chamado é a igreja. Quem te ensinou essa heresia ridícula? Isso é heresia, meu filho. Quando você escolhe uma mulher ou um homem para acompanhar você, ele tem que ter consciência do chamado que você tem. Ele entrou na sua vida, ou ela entra na sua vida, consciente do chamado, para correr o chamado. O chamado não é segunda opção, chamado é o teu propósito desde o ventre materno. Ai de você se não correr o teu chamado. Não, mas é família e depois chamado. Tu tá maluco? Quem te ensinou isso? É por isso que muita gente não prospera, porque sai da vontade de Deus. Você tem que se aproximando do teu chamado, estar conectado com alguém que vai trazer luz acerca dessas coisas, colocar unções em você, amadurecer você, corrigir você, ensinar você. Se você faz isso, você faz o processo natural de todos os homens de Deus. Elias e Eliseu se conectou, Eliseu operou numa unção dobrada. Não teria unção dobrada se ele não se conectasse com Elias. Moisés e Josué operou e alcançou e desfrutou da terra prometida e colheu da abundância de Deus. Moisés só viveu na provisão, no pra agora, mas Josué desfrutou não só daquele fruto que eles trouxeram em 2, pendurado em um pedaço de pau. Josué agora morou, viveu e escolheu aonde arquitetar e construir a sua casa e moradia. Ele viveu na provisão mais que abundante de Deus. O segredo da abundância esteja debaixo de alguém que está conectado com a bênção do Senhor, para que você seja semeado, corrigido, ungido, levantado, exortado. Certamente você vai operar na tua unção e na unção que você conquistou se submetendo agora. Unção cresce quando há sujeição, unção diminui quando há independência. Espírito de independência vai levar você à falência. Está comigo? 2022, diga: o ano que eu mais andarei conectado, abundante, próspero. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora veja, ela não tem só aquela comidinha, ela tem após essa semente de honra, algo que a suprir, até um novo período de abundância. E vai mais um texto. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. O texto podia dizer: foi ela e fez segundo a palavra de Deus. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. 2022 para mim é o ano
coroado com a bênção do Senhor. Eu não sei o seu. Eu não sei, de verdade, eu não sei. Será que é? Será que é? Depende, se você crê no que Deus está falando pela vida do seu profeta, pode ser que sim. Nós vamos saber em 2022 quem realmente está conectado com isso. Foi ele, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e a sua casa por muitos e muitos dias. Você pode dizer um amém? 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41. O homem de Deus, ele tem que viver a abundância de Deus pela fé, se vê grande, se vê extraordinário. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Eu estou começando a fechar. Deus me disse nessa tarde esse texto: vai lá e diga à igreja que eu vou mandar abundante chuva. Para quê? Para que você não viva mais da provisão para já e comece a desfrutar da abundância de Deus. Haverá oração, haverá palavra, haverá declaração, haverá tudo favorecendo você. A terra está propícia, só falta você agora agir e andar pela fé. Pare de olhar para as más notícias. Tire o sentimentalismo da sua vida. Sentimental não conquista na fé. Sentimental vive de migalhas. Sentimental machuca, dolora qualquer coisa. Vira esse ano, daqui a pouco, alguns minutos, vira esse ano decidindo andar na fé, na palavra, no caráter da palavra de Deus. E quando não tiver direção, não tenha vergonha de dizer: pastor, qual a direção para esse ano? O que vamos fazer? Como vai ser? Embora eu sempre estou apontando. Grandes avanços estão ligados a grandes secretos. Existe uma voz muito melhor que a nossa voz, que vai se manifestar no coração daqueles que encostarem à porta do seu quarto e buscar o Pai em secreto. A Bíblia diz que Deus recompensa secretos. Deus está nos chamando para um novo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz sobre Isaac e Abimeleque, Gênesis 26, versículo 4, até o 6 eu vou ler. Gênesis 26, 4. Vamos lá, rápido. Gênesis 26, 4. O texto diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Por que que viria bênção sobre a vida de Abraão? Porque ele fez o que, queridos? Quem está aqui? Porque ele obedeceu. Abundância e rompimento, não somente provisão. Abundância e romper está na obediência. Dízimos, ofertas, sementes, sujeição, submissão, coração limpo, guardado. Porque Abraão obedeceu minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Agora veja o texto que diz ainda sobre Isaac, versículo 12. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isaac foi invejado. Se eu ler o texto todo para você, Abimeleque agora expulsa Isaac. Sabe por quê? Porque os gados eram tantos, as riquezas e os ouros eram tão grandes, que eles disseram: pega tudo que você tem e leva embora. Em outras palavras, vocês estão crescendo tanto que você está ficando maior do que nós. Agora, Abimeleque era um reino. Abimeleque era um reino. Isaac, somente com a bênção do Senhor, vida de obediência, como Abraão, estava agora prosperando. Está chegando para nós, fé e graça, um tempo aonde você estará sob tua obediência, e tanta provisão virá que você vai começar a ter um problema santo. Vão começar a invejar você. Vão começar a ter inveja de você.
porque o crescimento e a abundância será tão grande em 2022 para nós, e todos saberão. Eu preciso mandá-lo embora de perto de mim, porque ele tem crescido tanto que as tuas paredes têm ultrapassado os limites, e é muito provável que ele compre a minha casa, o meu carro. Ele está crescendo tanto que não tem como pará-lo, e certamente a bênção do Senhor está sobre ele. Agora eu não vejo mais esse filho, essa filha de Deus como alguém que só tem provisão. Ele está crescendo tanto que ele tem muito além de provisão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pediu em 2021, além do que você pensa ou pode imaginar. Como será isso? Velozmente. Como será isso? Na velocidade do Espírito. Como será isso? Você vai começar a passar na frente dos seus Abimeleques. Vai passar na frente dos Abimeleques, na velocidade da fé, na velocidade do Espírito. Ei, fé e graça, será que você está ouvindo? Ouça a voz do Senhor nessa noite. Vai ser acelerado, vai ser velozmente, vai ser poderosamente. Se coloque de pé e vamos, 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 vamos. Dê um brado de vitória. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou meu encontro. Aleluia! Aceleração. Ei, corra, corra, corra! Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou! Já chegou meu encontro. Profetiza, profetiza! Aceleração.